Olá, casais apaixonados, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar de uma coisa que vai ser muito preciosa e vai somar muito no seu relacionamento. E eu espero que faça diferença para você. À medida que a gente se relaciona e convive com o nosso cônjuge, a gente vai percebendo que existem desavenças, situações divergentes onde a gente tem que lidar com um ponto de vista diferente, preferência diferente, forma de lidar com situações bem diferentes com a gente. Então não necessariamente que você tem que brigar com seu cônjuge, mas os pontos divergentes, eles são frequentes. Então hoje eu quero trazer para você 5 regras para ter boas brigas com seu cônjuge. E você não viu errado. São 5 regras para você ter ótimas brigas com seu cônjuge. É claro que eu não sou a favor das brigas, mas elas são inevitáveis. É fato que você tem que lidar com essas divergências. Mas se você seguir essas regras, ao invés de ter o seu relacionamento prejudicado ou machucado com a convivência de um com o outro, você vai ter, é claro, uma situação muito melhor do que estava antes. Acredite. A primeira regra, aliás, antes de compartilhar a primeira regra, nós sabemos que todas as brigas elas são ruins para o relacionamento. Mas se você, como eu falei, aplicar essas regras, depois dessa briga, depois dessa desavença, você vai ter um relacionamento bem melhor, acredite. Então vamos lá? Primeira regra, regra número 1. Trate como um problema. Problema adiado é problema piorado. Então não deixe o problema para depois. À medida que a situação ruim for acontecendo, resolva. Resolva o mais rápido possível, porque isso vai ser muito importante para o relacionamento de vocês. Regra número 2. Não gritem. Cuidado com o seu tom de voz. Educação, respeito, ela cabe em qualquer lugar. A pessoa que briga, ela provavelmente já perdeu totalmente o controle da situação. E ela está usando o tom de voz para impor o ponto de vista dela, a opinião dela. Mas fazendo isso, ela causa distanciamento no ouvinte. Então quem ouve, quem precisa falar mais alto, é porque ela sente como se ela estivesse muito longe. Daí a necessidade de comunicar em um tom de voz muito maior. Então, não grite com seu cônjuge. Regra número 3. Não tenha medo de assumir o seu erro. É muito nobre a postura e a posição de reconhecer o seu erro quando você estiver errado. Então, no meio de uma confusão, no meio de um conflito com seu cônjuge, não se preocupe com quem vai estar certo, mas assuma a posição de o que está certo e faça o que é certo. Porque tanto você quanto o seu cônjuge são pessoas de bem e têm compromisso com a verdade. Agora, se você quer sempre assumir o papel daquela pessoa que está com a razão, o seu cônjuge invariavelmente vai se opor a você, por causa do ego dele também. Você, por causa do seu ego, quer assumir a postura de estar certo. E ele vai se defender com o ego dele. Então deixe esse ego para lá, decida não ser a pessoa certa sempre, mas pontue a situação que é correta, tá? E se a situação correta foi você que cometeu o erro, então assuma a sua responsabilidade da situação, ok? Agora, se você frisar que a situação é que é certa, o seu cônjuge também vai perceber, invariavelmente, que ele cometeu erros. E ele vai se desculpar com você também, acredite. Regra número 4. Não faça ataques pessoais. É muito comum entre casais que, por causa das feridas que um já causou no outro, ele queira retribuir essa dor. Então eu já ouvi casos de pessoas que agridem verbalmente ou não verbalmente o seu cônjuge só para que ele sinta um pouco da dor que ele está sentindo. Então não faça isso, porque se você decide causar um ataque pessoal com a esperança de que ele vai compreender o seu lado, você vai estar causando ainda mais dor, ressentimento e vai estar atraindo para você muito mais confusão e discussão. Então não faça isso. Não faça ataques pessoais. Ataques como você é mentiroso, você é preguiçoso, você é preguiçosa, você não serve para nada, você é isso. Esse tipo de ataque machuca, agride a honra, o caráter e a personalidade do seu cônjuge. Emocionalmente falando, ele vai analisar o que você falou e vai ver se tem coerência.
Se você chamar ele de mentiroso, por exemplo, ele vai ver que durante a vida dele, ele já teve momentos que ele falou a verdade. Então, se você chamar ele de mentiroso, ele vai ver, não, ela não está 100% certa, porque eu não sou mentiroso. Eu posso mentir, mas eu não sou mentiroso. Então, você, ao invés de trazer luz e consciência e querer resolver a situação, você vai estar causando uma muito maior, acredite. Então, não ataque o seu cônjuge pessoalmente. Você pode se colocar no lado do seu cônjuge, se colocar literalmente do mesmo lado que ele, e juntos você fala assim, olha, você é uma pessoa tão verdadeira, você é uma pessoa tão honesta e transparente, que eu fiquei assim, sei lá, você dá o nome que você quiser. E aquilo foi uma mentira, aquilo não foi bom pra você, não foi bom pra mim, não foi bom pra ninguém. Naquela mesma hora, ele vai perceber que há coerência no que você falou. Você não falou que ele é mentiroso, você disse que ele mentiu. Então ele vai se desculpar por aquela mentira específica, ok? E assim com qualquer assunto também, tá? Pode ter certeza que vai funcionar. Regra número 5. Combinem o que vocês vão fazer em cada situação. À medida que o relacionamento for desenrolando, você vai perceber que você vai ter que lidar com situações novas. Então, para essas situações novas, vocês precisam aplicar essas regras. Mas para as situações que já aconteceram, já aconteceram outras vezes, vocês precisam sentar e conversar e decidir um plano de ação para que não aconteça de novo daquela mesma forma, ok? Mas entenda que nessa conversa você tem os seus direitos e deveres, você tem seus direitos e suas responsabilidades. Mas o seu cônjuge também, ele vai ter o ponto de vista dele, vai ter os direitos dele, as responsabilidades e obrigações dele. Então, esteja disposta a ouvir o que o seu cônjuge tem para falar também. Um relacionamento saudável é composto por duas pessoas que têm voz ativa no relacionamento. Então não queira fazer só o que você quer, queira também fazer o que o seu cônjuge quer. Mas esteja disposta e se posicione para que você garanta que está sendo feito as duas vontades, os dois pontos de vista. Se algum deles não se convergem para um ponto da solução em comum, eles se divergem, então vocês precisam decidir qual é que vai prevalecer, tá? E depois desse plano de ação estiver estabelecido e esse acordo estiver firmado, então pode ter certeza que se a situação acontecer de novo, vocês vão saber exatamente o que fazer. Gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo, compartilha com as pessoas que você acha que gostaria de ouvir essa informação e curte aqui também. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê em breve. Até mais!